Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou inaugurar a playlist de 2022 com o texto do dia 6 de janeiro de 2022 e o título é Alecrim Dourado. Vamos lá. Existe uma música infantil muito conhecida cuja letra é o seguinte, abre aspas. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Fecha aspas. Todo mundo deve conhecer essa música, né? Atualmente, esse verso acabou se tornando um meme. Descreve um interessante fenômeno que se espalha feito erva daninha. Uma geração cheia de paradoxos. Como aquela turma que prega empatia, amor ao próximo, contudo não tem o mínimo de respeito com os mais próximos a eles. Amar e respeitar de forma abstrata é fácil, mas na convivência diária é que se descobre realmente a qualidade desse amor. Destratam, agridem e ofendem seus familiares ou aqueles com quem convivem de forma mais estreita. Ah, mas o círculo de amigos no círculo de amigos se comportam como se fossem as pessoas mais perfeitas, bondosas e compreensivas, sempre prontas a ajudar, porém somente no discurso. É muito discurso para pouca atitude. As redes sociais estão cheias de alecrins espalhando o amor com discursos de ódio, protestando contra a intolerância sendo intolerantes, defendendo que todos são iguais, criando grupos identitários, querendo impor uma democracia de forma totalitária. Se ofendem por tudo. Ai daquele que manifestar uma opinião ou posicionamento diverso será acusado de todas as piores formas de crimes não cometidos. Aliás, o crime mais penalizado atualmente é um crime não previsto em lei, ou seja, ter opinião. Ou segue a manada ou estará condenado por um tribunal de exceção. O tribunal do cancelamento, o apedrejamento dos tempos modernos. Mudam-se as técnicas, mas a essência do ser humano permanece. Infelizmente, quem não conhece a história acaba por repetir os erros, uma vez que nada aprendeu com eles. Esses alecrins acham que toda a comodidade que os serve brotou junto com eles. Não foi fruto de trabalho de gerações que os antecederam. Em razão disso, desprezam os mais velhos como se fossem aparatos obsoletos. Raciocínio lógico, questionamentos, estudo, pesquisa, para quê? Melhor seguir os influencers, cheios de retórica, os sofistas da atualidade que pregam o que não vivem e assim vão distraindo os incautos marionetes. Essa superficialidade não cria raízes, não produz sementes. Que futuro os aguarda? Isso me lembra um jargão de um programa infantil, daquele tempo em que as crianças podiam apenas ser crianças, sem ter que lidar com questões para as quais não estão psicologicamente maduras. Um tempo em que se preservava sua ingenuidade ao invés de se aproveitar disso. Abre aspas. E agora, quem poderá nos salvar? Quem será o Chapolin Colorado? Fecha aspas. Quem serão os bons a segui-lo? Quem serão os alecrins do campo? O alecrim raiz, aquele cujo significado está associado à coragem e fidelidade, bom ânimo, confiança e espiritualidade? Esses precisam de semeadura, assim como valores e princípios. Quando olho para tudo isso, para toda a manipulação existente, para onde isso tudo está levando boa parte da humanidade, me pergunto se ainda há tempo de germinarem as boas sementes. O solo é fértil. Os hábeis jardineiros não são numerosos, mas são dedicados e corajosos. Por isso, em meu coração ainda cultivo a essência do verdadeiro alecrim, seguindo com ânimo e confiança de que essa batalha ainda não está perdida, que a verdadeira semeadura, feita em silêncio, em breve brotará, trazendo a esse lindo planeta o perfume e as cores que ele merece. Então vamos lá.
Bom, esse texto é de 2022, mas é tão atual, né? Porque o que mais tem é alecrim dourado. Parece que cada dia brota mais, né? Hoje mesmo eu estava vendo ali um debate com uma deputada conservadora e alguns alecrins dourados. Gente, é impressionante como assim eles não têm argumentos, mas eles repetem as falácias que eles, né, foram doutrinados e não tem nenhuma base, não tem fundamento, não tem assim, é totalmente contrário aos fatos. E eles às vezes ficam sem argumentos, né? Muitas vezes eles repetem. Hoje em dia tem muitos esses debates, né, que a gente vê aí nas redes sociais, que quando alguém questiona de uma forma mais assim incisiva, eles não sabem o que responder. Ontem mesmo estava assistindo um vídeo que eram umas meninas feministas e debatendo com as outros que eram contra, né, esse movimento. E aí o rapaz pergunta para ela, né? Porque ela vira e fala que todos os homens são misóginos. Aí ele pergunta para ela, mas o que, que é, né, para você ser, né, um homem, né, ser misógino? Ela não soube responder. Ela não soube responder e aí ficou nervosa e pediu para sair. Quer dizer, é, aí a gente percebe o quanto eles são treinados, assim, são papagaios mesmo, são treinados só para repetir coisas, né? E não sem saber nem o que eles estão falando. E aí que a gente vê, né, essa galera aí que se diz, né, tão virtuosa, que tão preocupada com a humanidade, com o planeta, e chamam os outros de todos os ismos e de intolerantes, só que o discurso deles, né, que se dizem do amor, é pregando justamente o oposto, né, desumanizando as pessoas que têm uma opinião diferente e querendo que elas simplesmente não existam. Então, onde está a tolerância aí? Onde está o amor aí? Onde está a compaixão? Não existe, é só da boca para fora. E aí eles desprezam, né, as pessoas. A gente vê muito discurso aí contra, né, as pessoas que são mais velhas, que têm mais idade, que a maioria das pessoas mais velhas tem um pensamento, vem de outra geração, então também tem outros valores, outros princípios, são mais conservadores mesmo. E essa galera aí que, né, vive de narrativa e inventa umas coisas que vão totalmente contra fatos, contra a ciência, contra a biologia, contra tudo, mas eles afirmam que eles estão certos, e aí, se forem contrariados, aí eles pregam que aquelas pessoas não devem existir, aquelas pessoas que pensam diferente, tem que ser só eles. Então é assim, eles gritam, se dizem tolerantes, mas têm atitudes tolerantes, né? Então assim, o que eles falam não condiz com o que eles fazem. E nós estamos agora nesse momento com muitos conflitos, né? E esse conflitos de geração sempre existiram, né? Mesmo quando nós éramos jovens, a gente achava, né? Na minha época, o pessoal falava assim: que os meus pais são careta, né? Que era a gíria daquela época, que era ultrapassado, tal. Mas é assim, cada geração é, tem uma forma, vai mudando, né? Evoluindo, progredindo, tem uma forma de pensar diferente, mas a gente tem que ter respeito por aqueles que vieram antes de nós, porque quando eu falo dos alecrins dourados, hoje eles têm toda a tecnologia, tem um monte de coisa que nós não tínhamos, mas quem foi criando tudo isso? Quem foi trazendo toda essa evolução? É quem veio antes deles. Eles já chegaram com tudo pronto, praticamente.
Hoje eles têm tudo isso que eles não conseguem pensar que quem foi construindo toda essa tecnologia que hoje eles desfrutam foi quem veio antes deles, gerações que vieram antes deles. E eles não conseguem perceber isso. E eles acham que. E é aquela coisa, né? De se achar muito melhor, de se achar superior. Isso faz parte, né, desse processo, né, das gerações, mas parece que já tem estudos aí que, infelizmente, essa geração atual, sempre as gerações posteriores vão superando as gerações anteriores, né, em capacidade, né, de desenvolvimento cognitivo e tal, mas parece que essas últimas gerações aconteceu um fenômeno que não havia acontecido antes, que essas têm uma capacidade de processo de cognitivo, de desenvolvimento intelectual inferior às gerações anteriores. E assim, é compreensível se a gente for parar para pensar como eles tiveram acesso a muitas facilidades a um conteúdo de informação de uma forma muito rápida e muito fácil. Isso vem, a gente já vem aí muitos psicólogos falando a respeito do estrago que as telas causam nas crianças, né, nos jovens, de uma certa forma em todo mundo que se utiliza muito, né, de telas, porque mesmo filmes e todo o conteúdo de redes sociais, que é tudo coisa muito, muito rápida, muita informação, muita cor, e tudo isso interfere mesmo no processo de desenvolvimento intelectual, porque a gente se coloca assim numa situação muito passiva de ficar absorvendo as coisas e sem usar o nosso cérebro para criar, né? Que eu já falei aqui, inclusive vai ser um tema de um próximo texto aí, da questão por exemplo, hoje a juventude lê muito pouco e quando nós estamos lendo, o cérebro está criando as imagens, você não está recebendo aquilo de uma tela. A tua criatividade está sendo colocada ali, né, para trabalhar, para funcionar. E isso faz uma grande diferença. Então, hoje é muito fácil, por exemplo, quando nós fazíamos trabalhos de escolas, tinha que ir na biblioteca, tinha que abrir livros, ou quem tinha enciclopédia em casa, pesquisar em enciclopédia, escrever. Hoje é tudo muito. Hoje eles pegam aí a inteligência artificial, pergunta tudo e não tem o trabalho, né, de mental, de desenvolver aquilo lá que a gente fazia, né? Pesquisar e montar o texto e tudo. Então, isso tudo está realmente interferindo nesse desenvolvimento que antes era natural, né? E lógico, cada geração tinha acesso a mais conteúdo, porque sempre há conteúdos novos sendo criados. Só que aí depende da forma como se acessa, né? Então hoje também tem audiolivro, então as pessoas escutam em vez de ler. E acaba, lógico, né? Para quem tem algum problema, por exemplo, de visual, o audiolivro é excelente, mas eu ainda, para quem não tem, eu acho que você ler, para mim, ainda é muito mais. Eu acho que tem um resultado no nosso cérebro, para o nosso cérebro ainda é muito melhor. Mas mesmo assim, o audiolivro ainda é melhor do que só tela, 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 né? Então, pelo menos você está ali pensando, está ouvindo e está criando as imagens também, né? Mas também é uma ferramenta que hoje em dia, né, as pessoas têm essa facilidade para estar, às vezes, fazendo alguma outra atividade e estar escutando, né? Ou tá caminhando, ou tá trabalhando e tá lá escutando. Então,
também é uma ferramenta que facilita bastante. Mas tudo isso veio de. Foram processos criativos de várias gerações, que hoje os alecrins acham que parece. Eles não lembram que as pessoas que vieram antes deles têm o seu valor e tiveram toda uma importância na criação de todo o conforto que eles têm hoje. Né? Então, para eles é descartável. É como se tudo estivesse brotado, né? Do nada, assim. Eles quiseram, eles pensaram e brotou ali. Então, eles não valorizam. Por isso que hoje a gente vê muito desrespeito com as pessoas mais velhas. E justamente por isso, esse desrespeito e essa agressividade com as pessoas que pensam diferente. Né? Porque cada geração tem a sua mentalidade. Só que a atual realmente chegou num nível de algumas de certas situações aí que a gente vê que realmente beiram, né, o absurdo mesmo, beiram uma distopia e eles querem impor certas coisas que quem tem uma forma de prezar pela realidade, pelos fatos, não tem como aceitar. Né? E até porque quem tem uma bagagem intelectual mais rica vai ter mais argumentos para contestar, só que eles não aceitam. E simplesmente, infelizmente, a gente tem visto aí uma doutrinação dessas mentes que realmente eles não conseguem pensar pela própria cabeça e não conseguem realmente formar ideias, pensamento crítico, eles não conseguem ter um pensamento crítico e avaliar as coisas. E isso, infelizmente, tem uma boa participação aí que a gente sabe, né, dos ídolos, dos artistas que acabam cooptando e influenciando grandes massas, principalmente de jovens, né? E eles não conseguem enxergar o óbvio. Recentemente também teve um ator aí que assim eu achei, eu falo, meu Deus, como e tem gente que gosta, né? Que idolatra. E eu penso, como que as pessoas não percebem a tamanha hipocrisia que eles praticam, né? De falar uma coisa vivendo outra. Então a pessoa chegar ao ponto de falar que, que os Estados Unidos têm inveja da nossa democracia, do nosso país, né? Do Brasil e tal. Só que ele mora onde? Nos Estados Unidos. Ele xinga, xinga, fala mal, mas ele mora lá. Então, quer dizer, ele defende para as pessoas, né, que ele precisa convencer, então ele fala uma coisa e que eu fico pensando, como que essas pessoas não veem que ele vive outra coisa, outra realidade? Tudo que ele critica, ele faz. E as pessoas não conseguem perceber isso, uma coisa tão nítida, tão óbvia. Então, tem horas que a gente pensa, né? Se você fica com pena, né? Porque realmente não dá nem para ficar com raiva, né? Porque foram anos de trabalho para desenvolver na verdade, para destruir, né? Toda uma geração pensante. E é triste a gente ver como tantas vezes a gente vê repetindo coisas que não se sustentam. E se você fizer uma pergunta e que tenha que ter argumentação para responder, não tem. E é lamentável, né, que muitos tenham se perdido nisso. E isso acaba realmente
causando conflitos dentro das famílias, porque a intenção desse sistema aí é realmente isso, porque quando se tem uma boa base familiar, bons valores, uma educação de qualidade, não dá para manipular com tanta facilidade. E a gente vê aí tantos conflitos familiares por conta, né, de opiniões de pessoas, justamente dos alecrinzinhos, que tiveram todo o suporte, né, dos pais que trabalham, que ralam aí, né, bastante para conseguir dar todo o melhor, né, o melhor para os filhos, colocá-los, né, numa universidade, às vezes pais que nunca tiveram a oportunidade de estudar e fazem de tudo, né, trabalham dia e noite, aí tem mais do que um emprego para conseguir dar para os filhos o que eles não tiveram, e eles não são valorizados. E eles são desrespeitados. São ainda criticados, né? Porque aí eles entram na universidade e começam a criticar tudo o que todos aqueles, né? Todo aquele grupo da qual os próprios pais fazem parte. Mas quer dizer, eles usufruem de tudo aquilo que eles criticam, né? Porque muitos, né, entram na faculdade, começam a ter aquelas ideias de criticar capitalismo e tudo, mas vivem com todos os confortos, né? Todo mundo tem lá o seu celularzinho, né? Não trabalha, estuda o dia inteiro, graças a quem? É o pai lá que está ralando, né? Trabalhando, pagando imposto. Então é fácil falar o que não se vive. Fácil falar e não viver aquilo. Então nós estamos vivendo tempos assim de um culto à hipocrisia. E infelizmente muitos aí não conseguem ver, né, como eles estão sendo marionetes na mão de pessoas inescrupulosas, né? E são esses, né, esses alequins que acham que brotaram sem ser semeados e que são o suprassumo, que são os donos, né, do mundo, porque plantaram ideias, né, na cabeça deles que não se sustentam, infelizmente. E é triste porque famílias acabam se desentendendo, né? Porque como eu falo aqui no texto, né? Aquela turminha que prega o amor, que gosta de todo mundo, que está preocupado com todas as minorias, que está preocupado com toda a humanidade, mas não consegue ter o mínimo de consideração por aqueles que deram a ele a oportunidade de estar fazendo tudo que ele está fazendo, né? Que deram a vida a ele, que criaram, que sustentaram, que deram amor, e esses que são os mais próximos dele, ele não consegue dedicar esse amor que eles dizem ter pelo mundo. E que é só narrativa, né? Porque quando é o outro que pensa diferente, eles passam bem longe do amor, né? Porque o amor não é algo que, se você tem compaixão, você jamais vai desejar um mal para uma outra pessoa, mesmo que você não goste dela. E aí, se você não gosta de uma pessoa, você acha que uma pessoa não, não é uma pessoa que esteja na sua sintonia, uma pessoa que não mereça estar na tua vida, a gente simplesmente se afasta, não permite a entrada daquela pessoa na nossa vida, mas você não vai desejar o mal dela, né? Uma pessoa que tem um bom caráter, bons valores morais, não vai desejar o mal do outro, só não vai conviver, mas que ele siga a vida dele e arque com as responsabilidades das escolhas que ele fizer, né? A gente tem que ter respeito. E a gente não encontra isso hoje em dia, né? Naqueles que mais gritam, né? Por respeito, mais querem ser respeitados, mas infelizmente não respeitam
a diferença. E se você não respeita, como é que você quer ser respeitado? A primeira coisa que você tem que fazer é, é respeitar. A gente tem que ser exemplo das coisas que a gente quer para a nossa vida. E a gente tem assim aí um trabalho muito, eu acredito. Hoje a gente vê, né, que muitos, em função dessa galera aí que grita muito, que é muito barulhenta, uma boa parcela que não pensa dessa forma acaba se retraindo e entrando na espiral do silêncio para não ser cancelada, né? Porque hoje em dia tudo é cancelamento, para não ser cancelada, para não ser agredida, porque eles realmente são agressivos, né? E aí, com os eventos aí que vem acontecendo, já uma virada que a gente vem percebendo que está acontecendo no mundo, as pessoas estão tendo mais coragem de se expor, e aí isso traz um alento, porque a gente vai vendo que, na verdade, existe uma grande, né, quantidade aí de jovens que não entraram, né, não compraram, né, essa narrativa, não entraram nesse jogo, nessa falácia aí que tentam impor, né, usando justamente essa geração. E isso traz aí uma esperança, né, para a gente. Infelizmente, a gente viu aí recentemente lá o que aconteceu com aquele rapaz, o Charlie Kirk, com aquela ONG dele, a Turning Point, é isso, né? Acho que é Turning Point, né, que chama. E que, de repente, o movimento cresceu assim absurdamente. Então, assim, as pessoas, os jovens que têm valores, né, que não pensam desta forma assim distorcida a respeito de família, que são pró-vida, estão tendo a coragem aí de sair dos esconderijos e realmente assumir o protagonismo agora. Isso traz um alento para a gente, né? Uma esperança aí de um futuro mais promissor e mais com é, menos intolerância e menos divisões. É isso que a gente precisa, né? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. E um grande beijo no coração de cada um.